Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Joel, capítulo 2, versículo 12. Meus amados irmãos, as práticas da piedade, seja a leitura da Sagrada Escritura, a oração, o jejum, ajudar o próximo, fortalecer os irmãos, edificar uns aos outros, buscar a fidelidade ao Senhor por meio da comunhão constante, diária com Deus. Essas práticas piedosas devem ser comuns e constantes na nossa vida. Isso deveria ser a coisa mais normal e mais natural para cada um de nós. Recentemente, alguns anos atrás, nós víamos enfrentando tantos problemas de ataques contra a igreja. Eram leis que estavam sendo elaboradas que agrediam a nossa fé, que colocavam em xeque-mate, em constante e evidente ameaça, a igreja de Jesus Cristo. Nós deveríamos ser gratos ao Senhor pela liberdade que nós temos de orar, de transmitir uma mensagem dessa que chega até a sua casa para lhe abençoar. Nós deveríamos praticar o jejum com frequência. Mas ao invés disso, o que é que nós temos vivenciado? Polêmicas, debates, discussões infundadas. Por causa de coisas que nós deveríamos praticar, nós deveríamos ser gratos a Deus não apenas pela oportunidade, mas também pela liberdade de fazer essas coisas. Recentemente, o presidente convidou, intimou, não sei, a nação brasileira a jejuar. E que polêmica foi! E que tanto debate, e que tanta aula de teologia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O presidente não é nosso pastor. Algumas pessoas acusam, ele não poderia ter feito isso porque ele não tem qualidade ética ou moral para fazer isso. Um homem que já casou e separou, está na terceira esposa. Há um homem que foi para o Rio Jordão e se batizou sem ser convertido. Meu amado irmão, esse presidente não é nosso líder espiritual. Ele não é o nosso pastor. Essas qualificações são exigidas para o pastor, que seja marido de uma só esposa, que seja temperante, que seja modesto, que cuide bem da própria casa para poder cuidar da casa do Senhor. Existe uma diferença entre o governo secular, as autoridades civis instituídas por Deus, seja o legislativo, o executivo ou o judiciário, e o governo espiritual, o governo profético, que é a igreja. Existe uma distinção entre uma coisa e outra. Não adianta exigir qualidades espirituais de alguém que não nasceu de novo. Mas, ao mesmo tempo, nós deveríamos ser gratos pela forma como as coisas têm sido conduzidas sem que a igreja tenha sido agredida. Pelo contrário, o pedido que foi feito foi para que se fizesse uma coisa que é bíblica. Nós deveríamos reclamar e nos posicionar contra e falar publicamente se tivesse sendo exigido da igreja algo que contraria a palavra de Deus. Reis, no Antigo Testamento, convocaram o povo para jejuar. Inclusive reis ímpios. Nós temos o caso do rei de Nínive, que convocou toda a nação para jejuar. E nem o profeta Jonas, com toda a sua falta de amor, criticou isso. Então, meus irmãos, esse período que nós estamos vivendo, ao invés de nós dedicarmos esse tempo para debates políticos acalorados, porque é isso que muitos políticos desejam, mais uma vez, dividir a nação. É a tática do Império Romano, dividir para conquistar. Ao invés de fazer isso, nós deveríamos estar unidos em oração, em jejum, em santificação.
pedido que foi feito. Nada mais foi do que um pedido bíblico. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Eu quero convidar você a jejuar, porque é bíblico. Não apenas no domingo. Eu quero convidar você para que o jejum seja uma prática contínua e consistente em sua vida. Que haja quebrantamento de coração. Nós não deveríamos debater ou estar nos desentendendo por algo que a própria palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Deus usou a jumenta de Balaão para falar com o profeta. E ainda assim, a jumenta não foi chamada de profeta ou profetisa. O jumento de Balaão não foi instituído por Deus como um profeta, muito embora Deus o tenha usado para falar com o seu povo. Meu querido, faça o que é bíblico. Escute a voz de Deus. Deus tem falado conosco nesses dias e algumas pessoas ainda não têm entendido. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem bíblica. Que Deus te abençoe. Receba um forte abraço.